Olá, gente, boa noite. Boa noite. Vamos esperar o maravilhoso Instagram avisar para a turma que a Karina, que não é nenhuma Barbie. Eu conheço diversas cuidadoras que fazem um trabalho tão maravilhoso que não cuida só do idoso, mas cuida da família. Tem até mesmo cuidadoras que administram toda uma casa. E isso é maravilhoso. Então, sejam todas muito bem-vindas. Aproveitem de montão o tema do filme Somos Todas Barbies. Temos o nosso glamour como cuidadoras de idosos. É impressionante quando uma cuidadora ela entra num corredor de um hospital e ela entra cheia de brilho, ela entra cheia de bom humor. As cuidadoras, é sobre essas famílias. Eu administro, ajudo, cuidadora é tudo. Elas são pessoas tão fundamentais. Temos muitas cuidadoras aqui com a gente. Gente, a internet, ela às vezes dá uma desestabilizada, mas aguentem firme que ela vai normalizar. Promessa da técnica, né? Olha só, eu vejo cuidadoras administrando mercado, administrando famílias. Uma vez, uma família me confundiu com a médica, porque eu tava de uniforme. Ai, que linda! Isso é maravilhoso. E isso, ó, Lohane, você pode colocar uma meta na tua vida. Lohane, aluna nossa. Olha, domingo nós vamos ter o nosso primeiro encontro de mentoria. Coloca essa meta na tua vida, Lohane. Não de ser médica, mas de ser aquilo que você quiser ser. Porque esse é o poder. Esse é o poder que nós temos. Nós temos o poder de escolher o que eu quero ser. O que eu quero ser hoje? O que eu quero ser amanhã? Hoje eu quero ser uma pessoa melhor. Eu quero aprender a dizer não. Essa é uma batalha minha aqui, viu, gente? Esse é o meu particular. Aprender a dizer não. Quando você diz não para alguém, você tá dizendo sim para você? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre. Eu entrei agora, meninas, no 4G. Vamos ver se melhora, se para de travar. Vamos ver se dá uma melhorada. O nosso tema dessa noite é: cuidadoras de idosos fazem curativo? Essa é a nossa pergunta. Então, se você conhece alguma cuidadora que tem essa dúvida, um familiar quer entender como funciona toda essa questão dos curativos, se a cuidadora ela pode ou não fazer, então eu peço para você, por favor, dispara o aviãozinho e convida mais uma pessoa para a live dessa noite, tá bom? Nós vamos falar sobre alguns curativos. Nós sabemos que existe
4 tipos de curativos. 4 tipos de curativo. Vou postar. Ah, obrigada, amada. Olha lá, vamos chamando o pessoal. Então, nós sabemos que existe 4 tipos de curativo. Estamos falando especificamente de curativos em idosos. O que acontece? Você que é cuidadora ou aspirante a cuidadora e no final da live tá rolando um zum, já foi lá no Stories, eu vou dar uma boa notícia para você no final da live. Então fica comigo, aciona o aviãozinho, convida mais pessoas para a live, que nós vamos falar sobre curativo. E no final da live nós vamos anunciar uma novidade aqui, uma novidade importante que vai fazer a diferença no seu conhecimento. Um bônus a mais, tá bom? Então, quando você, cuidadora de idosos, é contratada para cuidar de um idoso, você precisa saber que se esse idoso tem um curativo para ser realizado, que sim, você precisa fazer o curativo no idoso. Precisa fazer o curativo no idoso. Existe alguns tipos de curativo. Existe o curativo pós-cirúrgico, o curativo incluso. Ai, que nome estranho, mas sim, existe. Então, nós vamos falar sobre isso. Então, vamos dar um exemplo aqui. Quando você for cuidar de um idoso e esse idoso passou por uma cirurgia, pode ser uma cirurgia de fêmur, que é muito comum nos idosos, pode ser uma cirurgia cardíaca. Então, existem inúmeras cirurgias que o idoso que você vai cuidar, né? De repente, passou por uma cirurgia, precisa desses cuidados. Pode ser uma cirurgia para colocar GTT, né? O idoso, de repente, já está com muita dificuldade de deglutir o alimento, a sonda não é mais viável, então vai fazer a GTT. Após a GTT, o que tem, gente? Tem o curativo. Então, nós vamos falar sobre o curativo do idoso. Vamos lá. O cuidador, ele deve estar preparado para executar o curativo. Ele deve estar preparado tecnicamente. Ele deve saber qual o passo a passo para realizar esse curativo. Ele precisa saber. Ele precisa entender de observar a pele do idoso. Ele precisa observar a pele do idoso. A pele do idoso chama-se hiperemia, tá muito avermelhada. Olha só, nós estamos falando de curativo pós-cirúrgico. Ao redor da cirurgia, né, dos pontos, esse curativo tá vermelho. Então, o cuidador precisa executar essa técnica. Precisa lavar muito bem lavado. Precisa secar muito bem seco. Com o quê? Com gaze, com soro fisiológico. Qual a temperatura desse soro para passar na pele do idoso? Qual é a temperatura do soro, né? Qual pomada, qual o remédio tópico o cuidador vai usar?
Tá prescrito pelo médico ou foi uma ideia tua? Uma ideia da tua carochinha? Não pode, amada. Não pode. Geralmente, quando o idoso ele vem de alta médica e ele tem um curativo para ser realizado constantemente, o médico, além da medicação, ele faz uma prescrição de como esse curativo deve ser realizado. Então, você deve seguir as instruções que o médico te dá. Olha só, já respondendo, cuidadoras fazem sim curativo nos idosos, independente da necessidade desse curativo. Se é um curativo oclusivo, fechado, se é um curativo... Oi, Tati, boa noite. Se é um curativo aberto, de repente é um curativo aberto. Como um curativo aberto, sim, você vai lavar com soro. E fica comigo que no final você não vai se arrepender, você vai saber tudo de curativo e eu vou te falar por quê. E dispara aviãozinho, viu? Uma úlcera, um curativo aberto, um machucado, né? Eu sempre procuro usar palavras que vocês conheçam. Boa noite. Então, de repente, tem um machucado aberto que não deve ser fechado. Então, você deve lavar bem com soro fisiológico. Mas antes mesmo de lavar com soro, você deve lavar com o que, amada? Água e sabão. Água e sabão. Você lava bem com água e sabão. Depois faz aquela higiene com jato de soro. Pá! Passa o tópico que o médico prescreveu. Não é o tópico da tua cabeça, porque até para o uso tópico tem que ter prescrição do médico, tem que ter. E aí você vai seguir a orientação do médico. O médico mandou ocluir, deixar aberto. O que o médico te orientou a fazer? Precisa seguir todas essas orientações. Importante também, amada, seguir. Olha só, todo mundo aí. Olha, vocês fiquem aqui comigo, dispara aviãozinho, porque eu vou dar algo para vocês no final que vocês não vão acreditar. Então, fica aqui. Olha só. Boa noite, todo mundo tá chegando aqui comigo. Olha só. Então, um curativo, ele deve sim ser prescrito pelo médico ou pela enfermeira responsável. As enfermeiras também fazem prescrição de curativo. Então, acabou o segredo. Cuidadoras de idosos fazem sim curativo. Cuidadoras de idosos fazem sim curativo, mas faz aquele curativo seguindo as instruções do médico. Ah, mas uma coisa simples, tem que ter instrução do médico? Tem que ter instrução do médico, sim. E eu dou é muito mais que uma dica. É uma instrução, é uma orientação que eu vou passar para vocês. Quando vocês forem ocluir o curativo, sempre escolha ocluir o curativo do idoso com micropóreo. Por que micropóreo? Porque você lembra que a pele do idoso que você cuida é muito sensível?
Você lembra disso? É comum nós encontrarmos no PS o idoso com a pele levantada. Pá, levanta a pele. Por quê? Muitas vezes você não usa o micropóreo e a pele do idoso ela é muito fininha, muito sensível. Quando você vai tirar o esparadrapo, vem a pele do idoso junto. Você quer isso? Não, né? Eu também não. Então, você vai proteger essa pele usando sempre micropóreo. E quando você, amada, for tirar o curativo do idoso, é importante que você tire com delicadeza. Se você perceber que está muito aderido à pele, que está muito grudado na pele, você não deve tentar puxar. Você deve umedecer. De repente, usar o recurso de um hidratante. Porque se você, na pressa, for tentar tirar, você tira a pele do idoso junto. E o que você precisa lembrar? Que você é uma cuidadora capaz de cuidar do idoso. Você é uma pessoa capaz. Você vai aprender a cuidar do idoso. Então, a questão da integridade física também é de sua responsabilidade como cuidadora dele. Então, quando você perceber que o micropóreo tá grudado, que não sai, o que você vai fazer? Você vai umedecer. Muitas vezes, amada, uma forma que você pode tirar esse curativo é durante o banho. Durante o banho, você leva o idoso para o banho ainda com o curativo e aí você molha o curativo. Ele vai soltar, na verdade, ele vai deslizar e você vai estar protegendo a pele do idoso. É de responsabilidade nossa, de pessoas que cuidam do idoso, se preocupar nessa questão inteira de curativo, de integridade da pele, tá bom? Olha, aqui durante a nossa live, ai, tô de Barbie. Aqui durante a nossa live, amadas, vocês fiquem à vontade para fazer perguntas, tá bom? De repente você tem uma dúvida, ou você cuida da sua mãe, você aí tá aí agoniada. Se você quiser, faça a pergunta agora. E se eu souber, eu vou ter o maior prazer em te responder já agora, tá bom? Importante, cuidar da pele do idoso. Karina, e se esse idoso tem diabetes? Você vai cuidar dobrado, triplicado, você vai cuidar muito, mas muito mais. Porque você sabe, o idoso em si, amadas, ele já tem uma questão de cicatrização muito lenta. E se nós falarmos de cicatrização em pacientes diabéticos, a cicatrização é mais lenta ainda. Então, vocês precisam ter cuidados redobrados. No curativo com pacientes diabéticos, o comando é o mesmo, tá? O comando é o mesmo, os cuidados são o mesmo.
O mais importante é evitar que apareça uma ferida no paciente diabético. Mas o procedimento do curativo é o mesmo, tá bom? Olha só, um hidratante que você pode usar, amada, se a gente for falar de marca, às vezes é um pouco puxado, mas você pode usar o Dersane, você pode usar um irmão do Dersane, que é o AGE, também é muito bom, né? Lembre-se que idosos nós devemos evitar perfume. Então, esses hidratantes que tem muito perfume, é importante que vocês evitem, tá bom? Porque acaba irritando o idoso, de repente desencadeia alguma alergia que é completamente desnecessário. Estamos fora disso. Então, use um óleo. Nas farmácias cirúrgicas tem o primo rico, que é o Dersane, mas tem os outros primos que são tão bons quanto, tá bom? Agora, amada, vamos falar um pouquinho de úlcera de pressão? O que é uma úlcera de pressão? E fiquem aqui porque eu vou falar para vocês de algo especial que eu vou dar para vocês. Eu vou dar para vocês em questão de curativos. E dispara esse aviãozinho aí, chama suas amigas que cuidam de idosos, ó, chama um familiar que tem um idoso. Vamos propagar conhecimento, tá bom? Então vamos lá, olha só. Vamos falar de úlceras em regiões onde o seu paciente, de repente, ele tá de fralda. Geralmente são úlceras que acontecem em pacientes acamados, paciente tá acamado, paciente usa fralda, paciente acamado usando fralda. É de responsabilidade, obrigada, é de responsabilidade da cuidadora evitar uma úlcera de pressão. É de responsabilidade da cuidadora. Vamos desenhar que você, amada, cuida de um paciente acamado. Você cuida de um paciente acamado, tá? E esse paciente acamado, além dele ser acamado, ele usa a fralda. E ele passa várias horas, o dia inteiro, a noite inteira deitado, porque você não consegue tirar da cama, não tem ninguém da família para te ajudar. Então, estamos falando de um paciente acamado. Se aparecer uma úlcera nesse paciente, a responsabilidade é da cuidadora. Eita, Lelê! Cuidadora, até essa cuidadora leva para casa, né? Sim, é de responsabilidade nossa. Por quê? Ao trocar a fralda, ao levar esse paciente para o banho, você deve examinar o bumbum desse idoso. Você deve examinar. Você deve examinar com cuidado. Por quê? Ao final do bumbum, ao final das costas do idoso, nós temos um ossinho aqui atrás, né? E quando o idoso vai ficando muito emagrecido, porque isso acontece,
os ossos eles vão ficando proeminentes. E aí acontece de esse osso proeminente, ele começa a passar no colchão. E aí você pensa só, o osso lá no colchão, 12 horas, 24 horas. E aí, por ele estar deitado, além de ter a pressão, tem baixa circulação. Não tá passando uma boa circulação. E aí você me larga esse paciente lá sem mudar ele de decúbito. E o ossinho lá do cóccix, ó, ali. O que acontece? O que acontece? Começa a aparecer uma vermelhidão. Aí você vê, você não dá atenção. Aí começa a se abrir. Lembra que esse paciente está acamado e você não presta atenção? Olha só, e o ossinho do cóccix, ele é pontudo assim, ó. Aí esse ossinho pontudo vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo. Quando você pensa que não, você tem uma ferida ali. E lembra que esse paciente, ele tá acamado? Que a dieta dele não faz tanto sentido quanto uma pessoa que anda, uma pessoa... Ele tem uma redução alimentar, muitas vezes ele se alimenta por sonda. E aí? Então, o que a cuidadora pode fazer? Ela pode evitar. Porque depois que abriu, por mais que você faça um curativo maravilhoso, olha só, e fique aqui, porque o que eu vou te proporcionar vai ter até fotos. Vai ter até fotos. E aí, esse ossinho lá do cóccix roçando, pensa só, olha só, olha a camada. Tem o osso, aí tem a fralda, aí tem o xixi, aí tem o cocô. Você entende por que é de responsabilidade da cuidadora? Aí você não trocou esse paciente de posição. Aí, depois que abre, amada, tu tá lascada, ferrada. Tá lascada. Porque é de responsabilidade da cuidadora evitar esse tipo de situação no idoso. Como que você vai evitar essa ferida? Sempre, a cada 2 horas, trocar esse paciente de posição, anotar. Meio-dia, paciente foi virado de decúbito. 14 horas, paciente foi virado de decúbito. E sempre que esse paciente urinar ou evacuar, você deve fazer uma limpeza total. Você deve secar e você deve hidratar esse bumbum. É de sua responsabilidade, cuidadora. Aí vamos falar, amada, que na equipe, porque a gente trabalha com equipe. Olha só, em uma semana, Ana, em uma semana no hospital veio com, olha, aparecendo osso. Acontece mesmo, infelizmente. Tem algumas feridas de cóccix que você vê o osso. Tem algumas feridas que você vê a pele necrosar. Tem algumas feridas que você sente um mau cheiro. Tem algumas feridas que precisam ir para o centro cirúrgico. Por quê? A pele, ela começa a necrosar. A pele começa a necrosar. Ela
Como que você sabe que aquela pele do idoso está necrosando? Ela começa a ficar escura, escura, e forma-se uma necrose, e aí tem que ir para o centro cirúrgico, para o cirurgião tirar toda aquela camada morta, e aí recomeçar todo o curativo. Olha como é fundamental, é essencial que uma cuidadora de idosos preste atenção no seu paciente. Karina, isso só acontece no bumbum? Não. Em todos os lugares do corpo do idoso que você olhar uma proeminência óssea, você deve ficar com as suas duas antenas em pé, desesperada. Isso acontece também nos tornozelos. Ó, vou até levantar meu tornozelo aqui. Nos tornozelos. Então, quando você é contratada para cuidar de um paciente acamado, quando você for contratada para cuidar de um paciente acamado, você deve saber o que é coxim. Gente, o que é coxim? O que é tirar a pressão do calcanhar? O que é isso? Você deve saber todos esses termos porque você vai trabalhar com isso. Cuidar de um paciente acamado, se você cuida de um paciente acamado, você deve ganhar no mínimo mais de 4.000 por mês. Porque ele requer toda a sua atenção. Toda a sua atenção. Toda. A atenção da equipe inteira. Olha só, a colega falou que uma semana no hospital apareceu ferida. Olha que loucura! Mas isso acontece porque o paciente acamado, o paciente está desnutrido, o paciente está com baixa ingestão hídrica. Então, tudo isso leva lá no clímax da ferida. Tudo isso. E o idoso sofre, ele sente dor, ele fica apático. E toda a equipe tem um trabalho cada vez maior. Falando um pouquinho de calcanhar. No nosso calcanhar, nós temos uma questão de uma proeminência óssea bem grande, bem considerável. Então, pode acontecer úlceras no calcanhar. Então, você deve, amada, manter o calcanhar do seu idoso muito bem hidratado. Elevar esse calcanhar. Pensa cá comigo, vamos pensar juntas. O que o idoso tem dificuldade? De circulação sanguínea. E a dificuldade da circulação é maior aonde? Nas extremidades. Calcanhar é uma ponta da extremidade. Então, deve ser, sim, muito bem cuidada. Olha só quanto tempo, e é bem isso mesmo, 8 meses, e não consegue a cicatrização. É isso aí. Esse é um paciente diabético, Ana? Tem que ver se é um paciente diabético, né? E para vocês verem, nós já cuidamos de pacientes onde se coloca uma mão inteira. Por quê? E além de tudo, meninas, tem uma agravante. Tem uma agravante. Você deve, quando for fazer um curativo nesse paciente, ó, diabético, olha só. Nesse paciente, você deve seguir à risca
os cuidados antes de fazer o curativo. Você deve ter uma área limpa, esterilizada. Você deve usar luvas esterilizadas, tá? Você deve limpar toda a região em volta. Existe a recomendação de primeiro dar o banho para depois abrir o curativo. Primeiro você executa o banho, depois você traz o paciente para a cama, deixa a cama alinhada, toalhas limpas, roupas limpas, porque esse curativo, ele não pode ser infectado. Mas tá preto, qual o motivo, amada? É falta de circulação? Fica preto, você diz cianótico? Ele tá assim, ó, escuro, sem circulação, cianótico? Olha só, a Lohane já te respondeu, falta de circulação. Porque não tem ferida e está escuro, então ele tá cianótico, então falta circulação ali. Então o que você precisa fazer? Levar essa situação ao médico. E o idoso não está acamado, olha só. Leva essa situação ao médico. Observe no dedo das mãos, na mão do idoso, se quando você faz essa pressão, ó, se ele fica vermelhinho. Se quando você faz essa pressão, ele fica vermelhinho. Porque você vai estar verificando se ele tem uma boa circulação. E qual é a melhor conduta? Levar ao médico. Leve ao médico, questione o médico, porque tá faltando uma circulação aí. Então, gente, como eu vou voltar aqui. Obrigada a você, minha flor. Olha só, então, voltando aqui na úlcera aberta, é importante demais você ter uma higiene total. Implementar na hora de fazer o curativo. Por quê? Também é de sua responsabilidade evitar que essa úlcera aberta ela sofra uma contaminação. Por quê? Quando cuidamos de pacientes que têm úlcera aberta, Karina, o que é úlcera aberta? Úlcera aberta é uma ferida aberta, onde você vê o sangue, propriamente dito. Você pode chegar, dependendo da profundidade, você vê até mesmo o osso. Então, quando o paciente está nesse estágio, esse paciente ele está sendo medicado por antibióticos. Então, é um paciente que está debilitado. Ele precisa desse curativo oclusivo. Por quê? Geralmente, você vai ter uma prescrição médica, que vai estar orientando o que tópico você vai usar nesse idoso. E aí você vai fechar. Às vezes chegamos a usar carvão ativado, aí você vai fechar. Lembre-se de gaze esterilizada, luvas esterilizadas. É um local que não deve sofrer contaminação. Então, gaze esterilizada, luvas esterilizadas, a pomada que você estiver usando é aquela pomada, você não vai usar em outra pessoa, tá bom? E aí você vai ocluir. O que é ocluir esse curativo? Você vai limpou
passou o remédio tópico, colocou a gaze, fechou com o micropóreo. Olha algo que é importante que vocês façam ao finalizar o curativo. Coloco a data, tem que pôr a data. 20/7, Karina. Por quê? Quando for no outro plantão da coleguinha, ela vai ver que você fez o curativo. Olha, esse curativo aqui tá tal dia. Pode acontecer do médico prescrever esse curativo, pedir para deixar fechado por tantas horas. Por que que o médico pede? Porque o médico deseja que a medicação que ele passou faça efeito. Tá bom? Como calçar as luvas esterilizadas. Muito fácil, Lohane. Vou mostrar lá na nossa mentoria. Você vai ver, você vai ficar apaixonada. É fácil de calçar, tá bom? E meninas, olha só, eu falei que ia ter uma novidade, né? Nós estamos abrindo hoje, já foi algumas coisinhas lá nos stories, uma aula online e gratuita. Uma aula online e gratuita. Para que essa aula online e gratuita? Nessa aula, nós vamos ensinar para vocês nos detalhes como realizar curativos. Como realizar curativos e como verificar os sinais vitais do idoso. Olha que maravilha! Como realizar um curativo? Quais tipos de curativos existem? Como verificar os sinais vitais dos idosos? Quais são os parâmetros para eu identificar se tá normal, se não tá normal? Olha só, vai ser uma mentoria online, gratuita. E aí, você precisa entrar no grupo do WhatsApp. Porque no grupo do WhatsApp nós vamos colocar o link do Zoom. Vai acontecer no Zoom. Por que que vai acontecer no Zoom? Porque eu quero conhecer vocês. Eu quero tirar a dúvida de vocês. Eu quero ver esses rostinhos lindos que me seguem. Por isso, nós identificamos que, olha, vai ser 11 de agosto, anota aí, 2 aulas completas, ao vivo, online. Nós identificamos que existe essa dúvida nas cuidadoras. Elas não têm confiança para verificar os sinais vitais do idoso. Elas não sabem verificar uma pulsação no idoso. A minha tá bem tranquila, olha só. Ó, a minha tá bem tranquila. Elas não sabem verificar o valor da glicemia no idoso. Então, nós, aqui na nossa equipe, nós vimos que é algo importante. Por quê? Você, cuidadora, que chega numa família, numa clínica, e não sabe executar esse serviço, você perde. Você perde. Por quê? A família não vai querer te contratar. A clínica não vai sentir segurança em contratar você. Por que nós vamos dar online gratuita? É uma retribuição ao universo. O universo deu muita coisa para mim. O universo me deu muitas coisas boas.
Então eu vou retribuir. E como que eu posso retribuir? Eu posso fazer caridade? Eu posso ensinar. E é isso que eu quero fazer. Porque pensa comigo, amada. Tudo que eu te ensinar e você colocar em prática, você transforma o seu conhecimento em dinheiro. É simples assim. Qual é o método? Você aprende, você põe em prática, você ganha dinheiro. E aí você paga as suas contas. E aí você viaja. Aí você faz uma viagem maravilhosa. E aí você descobre o mundo. É isso, é isso. O conhecimento, ele proporciona vidas, dias melhores. Sabe aquele remédio que você acha que é caro? Se você colocar em prática o que você aprende aqui nesse canal, você vai achar barato. Você vai achar barato. Então eu espero vocês. Eu vou deixar o link lá. E é importante falar que na sala do Zoom cabe 100 pessoas. Então vocês têm que correr. Ó, na sala do Zoom cabe 100 pessoas. Não vamos colocar mais que isso. Por quê? Nós vamos abrir a câmera, nós vamos abrir o teu microfone, porque a minha intenção é que você fale para mim, olha, o que eu uso? Esparadrapo ou micropóreo? Como que eu calço a luva? Eu quero mostrar para você. Eu quero mostrar para você. Eu quero pegar na tua mão, amada. Você entende? Então, nós vamos ter um limite restrito lá, 100 pessoas. E no final, nada vai ser vendido para você. Nada, nada. Vai ser algo assim maravilhoso. Gostaria de saber o dia. Olha só, vai ser no dia 11 de agosto. 11 de agosto, das 7 da noite às 10 da noite. Teremos 2 aulas. Vamos aprender, isso mesmo, 11 de agosto. Vamos ensinar para vocês no detalhe como verificar sinais vitais, como realizar curativos, quais materiais você deve ter ali na mão na hora de realizar o curativo, qual o passo a passo, o que é um curativo oclusivo. Sabe quando você, amada, ó, eu falo igual uma tagarela. Sabe quando você lê na receita assim, ó, curativo oclusivo, você fica pensando, ai meu Deus, o que é isso, o que é isso? Ou então você lê na receita assim, uso tópico. Você fala, ai meu Deus, o que é isso? E tudo pensando também, é claro, no bem-estar do seu idoso, né? Lohane, você tá no hospital hoje? Lohane é nossa aluna, nossa amada querida. Então, gente, eu já passei o recado. Eu espero que vocês subam lá nos stories. Lembre-se que são poucas vagas. Os melhores vão estar lá. Os melhores, os rápidos, os ligeiros. As meninas mais rápidas do mundo vão estar lá. Que é vagas limitadas mesmo, tá bom? Então é isso, amadas. Espero que não tenha ficado dúvidas em relação a curativos, em relação... Hoje você não tá no hospital? Ô, gata, que bom, tá em casa. Aproveita para descansar, viu? Espero te encontrar lá, Lohane, domingo, não, dia 11
na mentoria Curativos Sinais Vitais, tá bom? Espero conhecer vocês. Uma boa noite a todos. Boa noite. E a gente se encontra logo mais, tá bom? Nós voltamos aqui na terça-feira, às 8h30. Beijos!